E aí, bom? É a primeira vez que eu faço isso. Tem um tempo que eu queria trazer uns vídeos falando sobre os meus trampos de fotografia, vídeo e outras paradas, mostrando um pouco minha experiência. E é isso, para estrear, eu decidi fazer este vídeo sobre o último editorial que eu fiz com o meu mano Erkin, que, bateu o recorde meu de interação no Instagram. E é isso, eu aproveitei e lembrei de gravar um pouco lá enquanto eu tava tirando as fotos. Vou comentando um pouco aqui. Vambora. Antes de começar, queria dar um salve pro Erkin. Pra quem não conhece, vou até deixando aqui do lado, passando o Instagram dele. Segue ele lá, o DJ Brabo, produtor, daqui de Juiz de Fora, Zona Norte. E o próximo salve importantíssimo é o Eixo. Se você não conhece o Eixo, você tá maluco da cabeça. O Eixo é uma casa criativa que fica no miolo do centro da cidade, bem na Getúlio Vargas, pra quem é daqui. E lá tem várias paradas, estúdio de foto, o lugar é incrível em si, tem esse rooftopzinho onde foi a maioria das fotos, tem tatuador, rola evento lá, discotecagem, decoração, tudo. Lá é o paraíso, assim, da arte em Juiz de Fora. E é isso, vamos embora pro vídeo. O trampo surgiu por uma necessidade do Erkin. Ele gravou um set pra Waves, que é um coletivo, e ele fez um set pra lá, e ele precisava, assim, de uma foto pra capa. E aí ele me chamou, trocou ideia comigo, falando, assim, do projeto que ele tava participando, que ele está participando. Inclusive, o set saiu hoje, terça-feira. Eu tô gravando isso na tarde da terça, eu acho que eu vou conseguir soltar na noite da terça. Mas se eu não soltei, já tá no ar. Eu deixo o link aqui na descrição e aqui em cima, para vocês escutarem direitinho e seguir lá no Instagram deles também. Já acompanhava o trampo um do outro. E ele chamou assim, perguntou se eu tinha um espaço. E aí nós dois cogitamos de fazer lá no Eixo. E aí a gente marcou o dia e fomos. E assim, eu não sabia bem o que eu ia fazer de início. Eu topei assim meio, vamos. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia que eu ia conseguir, mas não tinha nada exatamente, mas assim, eu já queria trazer uma estética que eu queria experimentar há muito tempo, principalmente nas cores e na composição, porque é um bagulho que eu estudo muito e tento trazer como forte, assim, da minha fotografia. E aí a gente chegou lá, eu já tinha um pouco, assim, do que eu queria fazer, alguns rascunhos de foto, assim, pensando no lugar que eu queria fazer. E aí chegando lá, ele tinha 3 looks. Um desses looks era um kit da North Face, outro era com New Balance e o outro era uma blusa cinza com o chapéuzinho da Nike clássico dele. Na real, antes de seguir para as fotos, que eu vou comentar um pouco, jogar fotos na tela e comentar um pouco, vou mostrar meu set de câmera, que vai passar agora na tela. Antes de começar, queria dar um salve pro meu irmão Nicolas, que a gente divide nossos equipamentos e os trampos também. Bom, para começar, a câmera é uma câmera Canon T5 Rebel, e eu comprei ela usada pelo Mercado Livre, tem uns 2 anos, e é a mesma que eu uso desde então. O flash é da Canon Speedlight 430 EX2. Eu não sei falar muitos tempos técnicos, mas é ele. Ele funciona a pilha e tem várias configurações, padrões do flash. Ele consegue rotacionar também. Tem pouco tempo que eu uso flash assim, então a gente pretende estudar mais certinho umas técnicas, mas meio que já consegui pegar a manha. Uma das lentes que eu usei é essa lindeza Canon Ultrasonic 50mm. Ela é 1.4. Ela, assim, o foco dela é muito sensível, além dela ser muito bonita e bem grande também. Ela é bem pesadinha comparada à minha outra 50mm, mas ela é muito boa. Fiz poucas fotos, mas serviu muito bem. Aí eu troquei a lente aí pra mostrar a que tava na câmera, que é uma Canon 18-200. Ela é muito braba, tem um alcance muito bom e ela consegue ser tanto aberta, ela é bem aberta mesmo com o crop do sensor, ela é bem aberta, consegue ser ir bem de longe também. Ela tem estabilizador de imagem que ajuda muito, porque como ela estica muito, fica mais difícil de acertar a foto. Ela tem uma abertura de 1.5, que é basicamente assim umas 50mm, claro que não natural, mas consegue ter um desfoque muito brabo, muito boa, muito versátil. E é isso, esse é o nosso humilde set. Foram as 2 lentes que eu usei nessa sessão. Enfim,
Eu tô começando as fotos fora de ordem do que aconteceu de fato. Acabou que foi rolando muito natural, tipo, muitos cliques. Mas eu vou começar por essa aqui, que foi as que eu mais curti. E que eu quis trazer a figura dele, assim, no alto, conseguindo ser uma foto tanto da paisagem como um retrato dele. No tratamento de cor, eu já fiz um preset antes, na câmera mesmo, no cru, que foi deixar tudo um pouquinho mais verde e um pouquinho menos saturado, pra me facilitar na hora de edição. E eu quis trazer esse contraste dos tons, dos valores. Tudo, né, já estava um pouco verde. Eu contrastei isso um pouco mais, deixando os tons médios assim meio verde e os highlights mais puxado por um amarelinho, quase verde, e as sombras eu deixei puxada mais pro vermelho. E pensando na composição, eu quis deixar uma parada bem reta mesmo, assim, bem crua. E aí tem essa aqui também, que é mais fechadona, com ele mais centralizado. Esse prédio de fundo, pra mim é o prédio mais bonito de Juiz de Fora. Sem falar dos grafites do eixo, né, que, pô, sensacional. E aí a gente fez isso aqui virado pro outro lado. E aí eu dei uma abaixada, quis pegar um ângulo um pouco mais de baixo pra cima. Infelizmente o céu não tava aquela beleza toda. Quis mostrar que estava no alto, né? Por isso que eu deixei um pouco mais de teto. Ele lançou a posezinha da arminha, muito braba, clássica. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Todo mundo que já foi no eixo sabe, vai bater de cara que isso aí é o eixo. Essa foto, eu queria ter só acertado o foco dela. Eu fiquei muito triste depois que eu vi que o foco ficou no ombro. Mesmo assim, muito foda. Eu fiz ela com a 50mm. E quis pegar assim o fundo da cidade desfocado, ele focado. E foi meio uma foto despretensiosa. Nesse momento a gente nem tava tirando as fotos ainda. Eu tava arrumando a câmera e eu tirei rapidão. Por isso que eu acabei errando o foco também. E depois eu não vi que eu tinha errado, então nem pedi assim pra refazer. Depois a gente partiu pro interior do eixo, é onde faz as tatuagens. E tem esses quadros, né? Na verdade, toda essa parede aí do interior é toda decorada. Meio que faz uma textura, assim, de vários desenhos. Dá pra você prestar atenção em vários bagulho. E ele meio que tá ali no meio só pra foto ser dele mesmo. E aí depois que ele tava com o kit da The North Face junto com esse bonezinho, que, porra, esse kit é muito foda. E essa foi uma das fotos que eu já tinha pensado desde o início, que eu queria fazer ele nessa esquina com esse kit. Desde que ele mostrou o kit eu queria fazer aí. A princípio eu queria fazer um bagulho muito alto, tipo uma câmera muito alta que pudesse pegar ele e a cidade lá de baixo, mostrasse toda essa angulagem. Só que a gente não tinha como ficar alto o suficiente. Fiquei um pouco de medo também, porque o muro ali é meio baixo, a gente tava bastante na esquina. E aí, como sempre, eu gosto de fazer essas fotos nesse efeito negativo. Para explicar um pouco disso, eu queria trazer isso um pouco nesse vídeo. Eu tenho que voltar bastante, na verdade, quando eu comecei nessa questão assim de foto, né? Porque quando eu era criança eu sempre curti vídeo e foto. Minha mãe tinha uma câmera, minha família, né, tinha uma câmera digital, daquelas quadradinhas, de família mesmo. E ela tinha uns filtros criativos nela. Então, tipo, tinha preto e branco, tinha sépia, tinha como se deixar uma cor só. E dentre esses efeitos tinha o efeito negativo. Pegava a foto e invertia os valores, né? Invertia as curvas, os canais. E eu achava muito foda isso. Eu ficava, tipo assim, deslumbrado, porque eu nem entendia, mas eu achava muito foda essa imagem distorcida. E eu gostava muito de poder, tipo, colocar o filtro e ver o mundo pelo filtro, sabe? Era tipo assim, um bagulho que eu imaginava, eu conseguia ver de fato. E quando eu tiro foto, eu gosto muito de pensar nessas distorções, nessas coisas que são puxadas mais pro design, né? Nas composições, nas cores. Eu comecei na fotografia fazendo fotos de rua. E eu fazia essas fotos em preto e branco. Tanto também pela limitação técnica. Porque eu continuei tirando fotos com essa câmerazinha, mas era uma outra, né, que minha avó me deu. Ela tinha um filtro preto e branco, que era muito bom. É bem contrastado, é bem enchapado, assim. Eu gosto muito desse contraste dos valores. São coisas que eu busco mesmo, né, hoje com a cor. Eu acho que a rua, a cidade, combina muito essa correria, essa parada, assim, desse fluxo, combina muito com preto e branco. E também porque as cores dela não eram tão boas. Então, eu tirava as fotos usando as cores nessa câmera, mas não gostava da qualidade, assim, e eu era bem chato com isso, então por isso que eu nunca usava. Mas isso me ensinou muito. Eu, tirando foto em preto e branco, eu consegui filtrar meio que meu olho, assim, focar minha visão fotográfica bastante na composição e no contraste de valores, né? No contraste de claro e escuro e na composição, principalmente. Porque na foto preto e branco ali eu não me preocupava muito se, tipo, tinha um ponto vermelho no meio da tela que ia
tirar a atenção, não ia ficar realmente o tom que eu tava vendo, se ia ficar um tom diferente. Eu focava na composição do objeto, ou na textura do objeto, e na sombra e nas luzes. Quando eu mudei de câmera, né, que é essa T5, eu conseguia trazer uns resultados com cores que era interessante, que me satisfazia. Mas eu decidi experimentar cores muito porque eu tava consumindo bastante foto desse estilo. E aí eu fui trazendo pro meu trabalho, estudando como fazia, estudando coloração e estudando as ferramentas de edição. E uma das ferramentas que eu mais curto aqui, que eu mais uso, assim, principalmente, são aquelas curvas, né, que mexem com todos os valores e tem os canais separados, o vermelho, o verde e o azul. E aí eu meio que lembrava dessa estética assim e invertia só para ver como fica as fotos, como distorce tudo, como a visão da foto muda totalmente por inverter os valores. Mas aí eu comecei a postar umas fotos assim e brincar mais com as cores assim. Tem um tempo já, na verdade desde esse ano que eu venho experimentando essa parada nas minhas fotos. Eu venho tentando buscar também com cores. Com os canais das cores separados, você consegue definir qual tom é o que. Então o branco ele vai ter qual tom, sabe? É infinito, porque cada espaço que eu usar ali, dentre os 3 canais de cores, eu posso escolher um tom, uma cor. E para esse trampo aqui eu escolhi basicamente tudo que era muito branco na foto original. Ficou nesse rosa, que eu curto muito rosa. E eu quis puxar todo o resto pro azul. Então os médios e os realces, as sombras que viraram os realces. E ficou bem esse branco bem azulado. E eu ultimamente tenho gostado muito de azul. Eu não sei porquê. Eu tenho consumido bastante coisa que tem essa coloração. E eu acho muito bonito. Eu chapo muito dessas cores. Parece ao mesmo tempo uma colagem dos prédios aqui da esquerda. Porque eles ficaram com uma textura muito diferente dos prédios do fundo e do prédiozão aqui da frente. Então parece que é uma colagem digital mesmo, porque as demarcações ficaram muito definidas, inclusive dos prédios pro céu, mas eu achei isso muito foda e era isso que eu busquei, assim, quando eu vi a foto sem o filtro, imaginei que fosse ficar assim. E aí eu só vou fazendo pequenos ajustes pra coisa ficar visível também, né? Pra conseguir ver o rosto, ver os detalhes do rosto. Pô, acho que é isso. Acho que foi esse o vídeo. Desculpa se foi um pouco falação assim, porque eu não fiz muito roteiro. Mas acho que assim é um formato bacana de trazer coisas sobre fotografia, pra eu também não ficar falando só tanto dessa linguagem técnica e não conseguir trazer isso pra todo mundo, que é o que eu tenho como principal objetivo. Eu quero falar um pouco mais sobre a minha arte, porque às vezes eu sinto que, sabe, é muito foda no momento ali, quem tava ali, mas é muito foda ali no momento, e é muito foda pra mim que tô editando, e pra ele que tava nas fotos, mas eu sinto que causa um esfriamento quando a parada só fica na internet, sabe? Não na internet, quando só fica no Instagram. Porque a pessoa vê ali e aí, tipo assim, a pessoa às vezes vê rápido, vê no stories, não vê todas as fotos. Às vezes ela tá fazendo outra coisa enquanto ela tá vendo ali. Às vezes ela tá vendo, nem prestou tanta atenção. E não tô enchendo o saco também de quem fez isso. Não tô exigindo nada, cobrando nada. A rede social, o Instagram é feita pra ser isso. Mas na tentativa de mostrar um pouco mais a minha arte de uma forma diferente, que não seja sempre nesse vício, eu quis fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Eu pretendo trazer outros vídeos desse formato assim. Vou ir melhorando, vou vendo o que deu certo, o que não deu certo. Compartilha aí. Bom pra você assistir no almoço, assistir na janta. Mostra pra um amiguinho aí. Joga no Stories também, joga no Instagram também. Vamos usar todos aí os meios. E é isso. Até a próxima.